Temos o Ford, temos o Lincoln e agora vem o Bush. Faltam 4 dias. 4 dias para começar o espetáculo em que ele vai ser libertado. Depois que hoje 2 cargueiros caíram nas mãos do Irã. E agora Trump espera a chegada do porta-aviões à zona de operações. Nós aqui investigamos onde ele pode estar, onde está escondido o grupo de ataque definitivo para que no máximo até este domingo. Comece a guerra de novo. Família, seus likes, seus comentários, estratégias militares. Vamos começar. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares, 9h47 na Espanha, ao vivo para El Mundo. Ai, Eloy, ai. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Canta e não chora, como dizem por aí. Reparem que, seja coincidência ou não, esse cessar-fogo ilimitado até que Irã resolva seus assuntos mentais, coisa que eles não vão resolver. E agora vamos contar para vocês o que está acontecendo dentro do Irã, pois já recebemos informações confirmadas. Coincidentemente, isso bate com uma data que alguém comunicou hoje a Israel de que domingo é o prazo máximo, o limite, para que o Irã termine essa história. E se não, vamos para a guerra? Mas além disso, coincidentemente hoje, que ainda é quarta-feira, estamos chegando à quinta-feira. Faltam 4 dias para a chegada do porta-aviões Bush ao Mar de Omã. Que coincidência, né? É uma coincidência total essas coisas que acontecem, que depois a gente percebe que tudo faz sentido. Donald Trump fez declarações sobre os 2 navios apreendidos pelo Irã. Ele disse algumas coisas e agora vamos ver. A Casa Branca comunicou, e além disso, chegaram coisas a Ben Gurion, em Israel. Coisas aterrissaram. Eu só vou dizer isso. Vamos deixar por aqui. Alguém me falou de estratégias. Recebemos uma entrega. Eu rio, me desculpe por rir, porque eu preciso ser um pouco sarcástico com esse tipo de coisa para não colocar nenhuma operação em risco nem nos meter em confusão. Uma entrega. Alguém comprou algo e enviaram por serviço de entrega. E ainda por cima, urgente. Neste momento, somos 515 mil nessa comunidade. Vamos ver se chegamos a 516 mil hoje. Espero não receber o envio que Israel recebeu, porque isso significaria, ou poderíamos pensar, que então estratégias militares vai sair de férias permanentemente. Então é isso, não chegaram reptilianos lá em Ben Gurion para construir o 3º templo. Não se esqueçam que isso é impressionante, certo? O cessar-fogo no Líbano está prestes a ser rompido, e já foi dito que o cessar-fogo não continua mais, que isso é uma estupidez, uma perda de tempo. Israel quer se reunir, e o Líbano quer se reunir para debater como vão acabar juntos com o Hezbollah. O Hezbollah vê isso como uma ameaça total, por isso estão lançando drones e jogando coisas desde esta manhã, e há uma ameaça de que pode ser rompido a qualquer momento. Sim, isso. Se chegar até domingo, será um milagre com todas as letras. Acho que isso vai voltar a partir do fim de semana. A se intensificar cada vez mais, e de uma forma muito intensa. Agora entendemos por que essa história de 2 semanas depois de 2 semanas sempre se estende mais um pouco. A logística necessária não estava presente desde o início.
O fato de que o Irã ainda mantenha a porcentagem de sua capacidade militar a nível naval de que mantenham mais de 50% dos mísseis balísticos exige recalcular a dimensão da operação. A operação havia começado com uma ideia clara, que eliminaríamos a cúpula, acabaríamos com o Ayatollah, acabaríamos com todo mundo. Quem assumisse o comando depois teria que negociar conosco. E com essa negociação, nós já estaríamos bem. O problema é que a negociação depende dos tipos envolvidos. Pezeshkian, Araghchi. Mas quem não deixa eles negociarem é a Guarda Revolucionária, Mokshabá, se é que existe, ou um tal Ayatollah, que a gente não sabe qual é, porque tem muitos. E isso está provocando dentro do Irã uma ruptura ideológica completa. Digamos que o Irã, e eu conversava sobre isso com o Dr. Mariano Lopes de Miguel, professor universitário, especialista em assuntos do Oriente Médio, também analista desse tipo de movimentos religiosos. Já faz muito tempo, é um programa muito antigo, eu conversava sobre isso com ele e com o Mariano, e nós dizíamos: bem, é que se cair, se o Irã, ou se houver uma queda, uma fratura dentro do regime, isso vai se balcanizar, vai se transformar em uma espécie de Afeganistão, onde diferentes tribos, diferentes grupos vão tentar tomar o poder, controlar o poder de alguma forma, e cada um vai fazer a guerra por conta própria. Bem, é isso que está acontecendo. A Guarda Revolucionária não quer negociar, mataram Khamenei, eles querem sangue, querem muito sangue, além disso são sádicos. Os políticos querem negociar, o exército não sabe o que fazer, não sabem a quem seguir e o país está um caos agora. Em termos econômicos, só para dar alguns números, neste momento eles praticamente não têm dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos. Ou seja, os Basíjis, a Guarda Revolucionária, o exército. Por isso, justamente hoje, eles abordaram 2 navios para tentar pressionar de alguma forma. Os 2 navios que foram abordados hoje, isso é outra informação que está chegando para nós neste momento, eles fizeram isso sem a escolta dos Estados Unidos da América, por sua própria conta e risco. A su cuenta y riesgo. Aliás, os navios, o pós-graduação Francesca e o outro, já desapareceram. No programa anterior, dissemos que eles tinham deixado lá uma espécie de isca, que às 5 horas não há posição do Francisca, e também não há posição do seu companheiro de viagem na mesma companhia marítima. No entanto, bem perto deles, ou daquela posição onde eles estavam, neste exato momento, o Ascânio está cruzando um navio de carga que vem de Bandar Imam Khomeini, do porto de carga. Qual que é o porto de carga? Eles desligaram o sistema de GPS, mas o porto de carga fica nesta área aqui. O que aconteceu também com o petroleiro que estava por aqui há algumas horas? Ele desapareceu. Desapareceu. Já não está mais por aí. Eles cortaram, desligaram para que ele tenha uma chance de atravessar. O que isso significa? Que o Irã está muito desesperado e precisa continuar enviando navios e petroleiros para ver se algum consegue passar e escapar. Partindo desse princípio, porque eles têm um sério problema econômico. Se eles pudessem aguentar um bloqueio sem colocar em risco seus navios cheios de petróleo, eles fariam isso. Por isso, aí está a estratégia. Donald Trump, muito bem, está funcionando. O que não está funcionando é a situação dessas lanchas. As que estão hostilizando todos os navios, neste momento poderem circular livremente. Livremente. Pelo Estreito de Hormuz. E além disso, há outro dado que é ainda mais assustador. Reparem nisso.
Estamos ao vivo agora, 9 horas e 56 da noite, 10 horas e 56 em Israel. Faltam muitos likes, família. Já somos 13 mil pessoas, programa Prime desta noite. Com tudo o que vamos trazer para vocês. A última posição do navio atacado hoje. Epaminondas. Há 2 horas ele marcava a posição. Más notícias. A tripulação que foi sequestrada pelo Irã que a princípio ficaram horas neste local. Eles ligaram os motores. E estão indo em direção ao norte, rumo a Bandar Abbas. Eles estão agora mesmo em alto mar. Estão sendo escoltados para a cadeia de Bandar Abbas. Por que a cadeia? Vou explicar. Com isso, pós-graduação Francesca. E o outro navio? Rumo agora mesmo para Bandar Abbas. Por que a situação é grave? Por que eu chamei isso de prisão? Quero mostrar algo para vocês. Vamos para o mapa do Google. E vamos dar uma olhada em algo por aqui. Infelizmente não temos visão completa ali neste mapa. Vamos buscar em outro. Mas eu vou mostrar para vocês por que eu disse que é a prisão. Quando esses 2 navios entrarem ali, esses 2 navios nunca mais voltarão ao mar. A terra vai engolir eles, ou o mar. Vamos conversar hoje. Um pouco de história. Vamos fazer aqui um parêntese. Um pouco de história. Sobre a quantidade de navios que o Irã foi atacando ao longo da história. E o que aconteceu com eles. Também os Houthis. Inclusive chegaram a utilizar esses navios. Os sistemas de radar dos navios. Na guerra contra os Estados Unidos, os Houthis. Lembrem-se disso. Vamos procurar uma imagem que seja limpa. Na área que quero mostrar para vocês. Vamos tentar encontrar uma imagem correta. Antes disso, enquanto a imagem carrega, vamos conferir algo. Isso. Essa imagem que vocês estão vendo aí. São os 8 navios que foram atacados pelo Irã ou pelos Houthis. E o número de dias que ficaram ou estão retidos. O Ariana. 30 de outubro de 2022. 1.270 dias. A última vez que foi visto foi em 17 de março de 2026. Na posição que aparece ali. De março de 2026, 42 dias.
Epaminondas. Primeiro dia, hoje. 22 de abril de 2026. Pós-graduação Ares. De março de 2024. 739 dias. Observem quantos dias esses navios ficam. Nunca mais serão vistos. Incrível. Vamos ver. Vamos inserir as coordenadas. Porque vamos procurá-los. Uma vez que esses navios já entram nessa zona de escuridão, em Bandarabas, não voltam. Os navios já não voltam mais. Esses navios já fazem parte da frota fantasma. Eles tiram as peças. Eles os destroem. Eles fazem 1000 coisas. Continuamos. Euforia. Possivelmente. Euforia. Euforia foi tomado hoje também. O navio Euforia. Também pode ter sido atacado hoje. Com isso, teríamos 3 navios. Ainda. Não está claro. Se o navio Euforia também foi assaltado pelo Irã. No lo sabemos. Depois disso, Que no. vamos conferir o IMO para ver se é o mesmo. 923. Correto. Não sabemos. Sei que há iranianos a bordo, mas foi atacado. Sabemos que atacaram o Euforia. Galaxy Leader. Este foi atacado no Golfo Pérsico há alguns anos e também acabou na Baía de Al-Judeida, sendo destruído por Israel porque os Houthis estavam usando como base de operações 885 dias. 19 de novembro de 2023. Ren al-Khalid. 118 dias, 25 de dezembro de 2025. E a contagem continua. É isso que o Irã propõe. O Irã transmite. Para onde ele os leva? Para onde eles levam todos esses navios que vão recolhendo? Bem, nós os temos por aqui. Vamos vê-los. Todos esses navios que são assaltados acabam ancorados nesta área. Irã. Eles são usados como base de operações, armazéns. Ou lugares onde eles podem lançar lanchas rápidas a qualquer momento. Transformam um navio civil em um navio militar. Foi assim que eles fizeram, e foi assim que ele informou. Israel disse aos Estados Unidos da América que os Houthis estavam usando os sistemas de radar do Galaxy Leader para lançar ataques contra os Estados Unidos da América, contra os navios dos Estados Unidos da América e os navios de navegação no Mar Vermelho. Agora todos os sistemas de radar que esses navios possuem, todos eles, passaram a fazer parte da Guarda Revolucionária, uma forma de recuperar os navios perdidos. Incrível, não é? Na verdade, não é.
Vocês se lembram daqueles navios que tinham transformado navios civis em lançadores de mísseis? Eles transformaram os navios em porta-drones? Bem, com esses eles vão fazer o mesmo. O Irã agora precisa recuperar uma marinha, e vai fazer isso às custas de navios civis que forem capturados no Estreito de Hormuz. Pelo menos é isso que eles pensam. Mas o que Donald J. Trump disse? O que a Casa Branca disse sobre isso? Eu acho que esse dado é importante. O dado pode nos mostrar informações muito boas sobre o que a Casa Branca realmente pensa dessas abordagens no meio do mar. Vamos ver se Donald Trump acha isso engraçado, se não acha engraçado, ou se considera algo melhor do que isso. É simplesmente uma bobagem. Vamos ver. Aqui estamos. Aí está. About these ships that Iran seized, we're continuing to get reporting. Obrigada. Sobre os navios que o Irã está capturando. Does the seizure of two ships, as A captura de 2 navios dissemos que eram navios gregos e mediterrâneos, owned ships with cargo on them, que eram navios de carga gregos. e os relatos dizem que o Irã basicamente os bloqueia e depois os move. Há relatos de que o Irã os capturou e os levou para suas águas. Para as iranianas, o futuro é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu te digo, eles estão levando para Bandarabas. Essas cruzes não sabemos onde isso vai dar. A presidenta considera isso como uma violação? O presidente vê isso como uma violação. O cessar-fogo. Não, Donald Trump diz que a captura de navios pela Guarda Revolucionária Iraniana não é uma violação do cessar-fogo. US ships. Não, pois não são navios americanos. These were not Israeli ships. Não são navios israelenses. These were two international vessels, and Esses eram 2 navios, for the American media, que não tinham nada a ver com os Estados Unidos. Ele diz isso para a mídia americana. que está meio que exagerando isso para desacreditar os fatos do presidente. Ele diz: estão tentando desacreditar as verdades e as afirmações do presidente Trump. Que obliterou completamente o Marinha Convencional do Irã. A marinha iraniana foi completamente destruída. A marinha convencional. Completamente destruída. Mas a imagem que mostramos no programa anterior, aliás, ficou censurada por umas 2 horas. Por isso as visualizações caíram. Eles sabotam para ninguém ver. Só digo isso para informar vocês. Que é o que está acontecendo com o canal. É a imagem que nós vimos hoje que é esta. Uma mega frota de lanchas rápidas de ataque. Não está destruída. Não sabemos se isso é convencional ou não. Ou talvez eles precisem de propulsão nuclear para serem considerados não convencionais. Nós não sabemos. Mas, segundo a porta-voz da Casa Branca, a mídia mente. Porque a marinha está destruída, já que levaram 2 navios. Tentaram um terceiro, o Euforia, foi atacado e ainda não se sabe o que ocorreu. Esses 2 navios foram capturados por lanchas armadas rápidas. Esses 2 navios foram levados por lanchas rápidas, por lanchas armadas rápidas, pois isso me parece ainda mais vergonhoso. Obrigado. Eles ficaram sem nada? Não. Ele diz, olha, Canhoneiras, o Irã passou de ter a melhor... o Irã passou a ter a marinha mais letal do Oriente Médio. Marinha do Oriente Médio para agora agir como um bando de piratas. Para agora, agir como piratas. Eles não têm controle sobre o Estreito de Hormuz. Isso é pirataria. we are seeing on display, and the O que estamos vendo sendo mobilizado
O bloqueio naval dos Estados Unidos segue extremamente eficaz. O bloqueio que os Estados Unidos estão impondo está sendo incrivelmente eficaz. Está claro, o bloqueio recai sobre os navios que vão para o Irã e vêm do Irã. E o bloqueio é para os navios que vão para portos iranianos. O objetivo disso é a pressão econômica que mantemos sobre o Irã agora. Enquanto há um cessar-fogo em relação aos ataques militares e cinéticos, a Operação Fúria Econômica continua. Ele diz que quando há um cessar-fogo na operação militar, a fúria econômica continua. O ponto central disso é esse bloqueio naval. Estamos sufocando a economia deles, E o bloqueio está sufocando a economia deles. estrangulando sua principal fonte de receita, não conseguem pagar seu povo. Eles não conseguem pagar seu povo, eles não conseguem pagar seus funcionários. Eles estão perdendo 500 milhões de dólares Eles perdem 500 milhões por dia. todos os dias. A Ilha Carg está completamente cheia de petróleo porque eles não conseguem transportá-lo. A Ilha Carg tem excesso de petróleo por não conseguir exportá-lo. Presidente, as cartas estão nas mãos dele. Então, a Ilha Carg está nas mãos dele. Os Estados Unidos mantêm o controle Os Estados Unidos mantêm o controle. sobre a situação, tem toda a vantagem e, novamente, é por isso que ele manteve um pouco de flexibilidade. Por isso mantemos certa flexibilidade A extensão do cessar-fogo. de estender o cessar-fogo. Aguardamos uma resposta unificada. Porque o Irã precisa resolver sua situação interna. Está dizendo. Por isso eles estenderam o cessar-fogo para que fique claro para eles. Dos iranianos, a proposta muito clara do presidente. So Eu acho que a porta-voz da Casa Branca, fez um comentário que deixa a Marinha em uma situação ruim. E a Marinha mais poderosa do mundo, a frota militar mais potente do mundo, metralhadoras. Aí é o fim da picada. Foi um ato de pirataria. Chame como quiser. Ou seja, você pode dar o nome que quiser para isso. Mas não é sério. Vocês sabem o que eu acho que está acontecendo aqui? Estou sendo sincero quanto a isso. Eles deixaram isso acontecer. Acredito que os Estados Unidos permitiram isso, já que, como ele disse, os navios não são americanos nem israelenses. Não são nosso problema. Que venha a OTAN e que venham as empresas europeias proteger seus navios com sua marinha. Nós só vamos levar os navios que saírem de portos iranianos, os que transportarem petróleo iraniano, os que tiverem feito negócios com os iranianos, são esses que vamos levar. O resto não é problema nosso. O problema é do país. Por isso, eu entendo que essa é a única explicação para isso estar na água. Obrigado. E a única explicação. Se fosse um navio de saída ou de bandeira americana, isso não teria acontecido. É outra forma de pressão. Isso não foi pensado hoje. Quando fizemos o programa anterior, outro dia o Reino Unido, Macron e Starmer disseram que iam enviar navios de 49 países para abrir o Estreito de Hormuz. Ainda não chegou nenhuma boia. Não chegou. Com isso, a Casa Branca está querendo dizer, bom, não são nossos navios que eles se virem. Sozinhos. Que eles se virem sozinhos. Simples assim. O que ele diz sobre o cessar-fogo? Obrigada, que o presidente infligiu sobre eles. Então ele está satisfeito com isso, enquanto esperamos a resposta deles, e veremos. O presidente não estabeleceu uma data fixa. O presidente não estabeleceu um prazo limite para o fim do cessar-fogo. Isso é mentira, porque no domingo sabemos que há algo. No domingo já se espera algo. Obrigada. Para receber uma proposta diferente do que vi hoje, o cronograma será definido pelo comandante-em-chefe e pelo presidente dos Estados Unidos. E os prazos serão estabelecidos pelo presidente dos Estados Unidos da América, que é o comandante-em-chefe. Fim.
Repito novamente nessa declaração que ela está fazendo que há um cessar-fogo com os ataques militares cinéticos, mas a Operação Fúria Econômica continua. Estamos sufocando a economia deles com esse bloqueio, causando perda de 500 milhões diários. Os Estados Unidos controlam a situação e influenciam o regime iraniano. Eles foram enfraquecidos e aniquilados militarmente, além de sofrer perdas econômicas e financeiras contínuas com o bloqueio. É isso que ele diz. O Irã está dividido entre pragmáticos e falcões, sem conseguir uma resposta unificada. Trump prorrogou o cessar-fogo, mas o bloqueio naval segue, o Irã perde 500 milhões, repito. A ilha de Kara está lotada, eles não conseguem transportar o petróleo nem pagar seus funcionários. Não há prazo para uma proposta iraniana. O comandante-em-chefe definirá o cronograma. A Casa Branca nega que domingo seja o prazo final. Tudo bem. De acordo com o canal 12 de Israel, Trump estabeleceu um novo prazo para que o Irã apresente uma proposta unificada até domingo. O porta-aviões chega neste fim de semana. Vamos ver. Vamos ver. 60% das pessoas no Irã consideram que o Irã é o vencedor da guerra. Segundo o presidente do Irã, é o que informa a TV estatal iraniana. O que eles vão dizer? O que vão dizer? Ainda não conseguiram enterrar o Ayatollah. Mas é isso que vão dizer. A maioria é contra as negociações, ou seja, os iranianos querem mais. Eles querem mais guerra. A qualidade da TV iraniana na internet não é boa, como vocês sabem. Cortaram a internet lá, então imagina. Obrigado. Esta guerra já dura mais do que ele disse que duraria, diz um repórter Catherine Salim. O que ela responde? Como a Casa Branca responde quando perguntam: essa guerra está durando mais do que vocês disseram. Essa guerra já durou Durou mais que o previsto. Por quanto tempo os americanos devem estar preparados que a guerra continue? A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. O presidente Trump determinará, em última instância, o cronograma, e ele fará isso quando considerar que é do melhor interesse dos Estados Unidos e do povo americano. Portanto, a guerra vai durar o tempo que tiver que durar? O tempo que tiver que durar. Se durar mais, dura mais. Se durar menos, dura menos. Aqui vamos ficar todos pensando neste verão se as pessoas vão poder voar e tirar férias na Europa caso os aviões não tenham combustível. Por exemplo. Nada mais, nada menos. São coisas que estão acontecendo e estão passando neste momento. E que são linhas vermelhas que já foram cruzadas por todos os lados. Por todos os lados. Agora, do que está acontecendo é grave. Muito grave. Aliás, acho que censuraram um vídeo do meu amigo, Dr. Gattel. Depois vamos falar com ele para ver o que aconteceu. Eu estou dizendo, eles estão denunciando. Contrataram empresas para denunciar todos esses canais. Enlace Judil, Estratégias Militares, Júdio História, um monte de canais. Eles estão denunciando agora mesmo com tudo para ver se conseguem fechar esses canais. Sim. Se vocês não deixarem os likes, isso vai acabar sumindo. E aí vamos ver o que fazemos. E aí que está a questão. Não é para colocar pressão. A pressão já está com a gente. Claro que não considerem que é uma violação. Considera que, como uma violação do cessar-fogo, Donald Trump não se importa mais com outros navios do mundo. Agora Donald Trump busca apenas o seu interesse, o interesse dos Estados Unidos da América, e consequentemente também os de Israel, que vem junto nessa bagagem. Que não haja armas nucleares, que não haja urânio, que não enriqueçam urânio e que o petróleo passe ao controle dos Estados Unidos da América para controlar sua economia e para que não o vendam à China a baixo custo. O que acham que acontecerá com essa história? O que vocês pensam? O que vocês têm a dizer?
Bom, então vamos para os superchats, família, que estão abertos. Vocês também têm o paypal.me estratégia militares, paypal.me estratégia militares. E em alguns dias eu tenho que anunciar algo bem interessante que estamos trazendo para vocês, para que possam melhorar sua segurança. Então em breve aqui no Estratégia Militares vocês terão novidades. Kilda, muito obrigado. Spanai, muito obrigado, seja bem-vindo. Marifan, muito obrigado. Isprofesse, muito obrigado. Henrique, obrigado, Estratégia. Saudações do Paraguai. Saudações. Rafa, amor, o problema são as seguradoras City Londres? Sim. Ninguém vai fazer seguro de navios nem querer atravessar. Se atravessar, já sabe o que acontece. Só atravessa quem tiver autorização e pagar pedágio. Pagando o pedágio, você atravessa. Isso vai sufocar os envios e as empresas. E a União Europeia vai se ver em uma situação crítica em que não vai conseguir sustentar isso. Os preços já estão super apertados e ainda vão ficar muito mais apertados. O Estreito da Discórdia. Cada vez mais navios se acumulam. Já não há espaço para manter todos eles. O Golfo Pérsico se tornou em uma banheira de peixes com pouco oxigênio. Apareceu um novo petroleiro. A fumaça está carregando na ilha de Car. Uma está carregando petróleo na ilha de Car. Bom, o que a Catherine disse também não está correto. Há navios carregando petróleo em... um par de milhões de barris que vão ser carregados. Estamos vendo navios por aqui? Estamos vendo navios por aqui que estão presos neste exato momento. Insisto, agora mesmo há um petroleiro carregando em Car. Rich Talwick ainda está lá. Ancorado. Até a tempestade passar. E algo também deve ter acontecido com este navio, Pacific Explorer. Subiu, desceu e agora segue para Bandarabas. Situação muito complicada. Situação muito complicada para Israel. Se os Estados Unidos fecharem um acordo com o Irã sobre urânio, mas o Irã continuar produzindo mísseis com bombas de fragmentação. Israel tem que fazer o que for necessário para sua segurança. Já vimos isso. Lançar rajadas de bombas de fragmentação pode te causar um grande problema. Em uma delas, podem vir acompanhadas de surpresa. Não se pode permitir. É complicado. Muito, muito, muito complicado, família. Isso está acontecendo agora. Com certeza há coisas que a gente não percebe, que estão acontecendo ao mesmo tempo, que também estão acontecendo,
e que colocam em risco qualquer operação de cessar-fogo que esteja em andamento. Mesmo assim, Donald Trump publicou algo que talvez devêssemos comemorar, mas não sabemos se isso vai acontecer. Mas Donald Trump diz o seguinte: vocês lembram das garotas que serão executadas, certo? Alguns gurus já afirmam que as fotos são de IA e que as garotas nem existem. Ótimas notícias. Fui informado de que as 8 mulheres que estão protestando que seriam executadas esta noite no Irã não serão assassinadas. 4 serão libertadas imediatamente e 4 delas serão sentenciadas a 1 mês de prisão. Agradeço muito isso por parte do Irã, de seus líderes, que respeitam meu pedido como presidente dos Estados Unidos. E eles cancelaram a execução planejada. Obrigado pela atenção, presidente Donald J. Trump. Agora alguém vai dizer no Irã que estamos obedecendo a Donald Trump e as garotas serão executadas. Com certeza. Esse tipo de coisa é melhor não expor ao público. Ao realizar esse tipo de operação, pois agora pressionam o Irã para não liberá-las. É disso que se trata a história. Que é a história que é sobre egos. O Irã não quer obedecer o que diz Donald Trump. Trump quer dar ordens. O Irã não quer obedecer. É isso que está acontecendo ali, nesse ponto. Mas teríamos que ver, evidentemente, o que mais está para acontecer, o que mais está para ocorrer. Reparem na questão do Bush. Agora vamos focar no porta-aviões. Obrigado pelo vídeo. Onde está esse porta-aviões? Esta é a rota que o porta-aviões Bush seguiu. Para chegar à zona de operações, vamos ampliar. Vocês estão vendo por aqui. O porta-aviões Bush está agora mesmo a 4 dias de chegar à zona de operações. Estaria a leste de Madagascar, pela região de Seychelles. Por aí estaria. Três dias. 3.300 quilômetros entre 2.700 e 3.300, 4 dias. 3.600 quilômetros até 4.400, se houver uma estimativa. De quanto pode demorar? 3, 4 dias. Sabemos a sua zona de operações, agora mesmo. Onde está? Perto da região da Somália. Também, que por sinal os somalis disseram. Nenhum navio israelense pode passar pelo estreito de Bab al-Mandeb. Vamos ver como os piratas vão pará-los. Os somalis também querem festa. No máximo 30 nós, que são 55 ou 60 km por hora. Isso mesmo, em ocasiões de máximo rendimento dos motores. A média é entre 20 e 25 nós. O que ele leva? O Bush. Com quem ele vem? Quais são as armas dele? Bem, aqui vemos o equipamento e a aviônica. Ele transporta aviões F-18, ele transporta aviões F-35, ele transporta aviões Growler. Helicóptero Seahawk. E também os I-2 Hawkeye. Ele leva os radares, é movido a ter energia nuclear, 2 reatores, 4 usinas a vapor e 4 eixos de hélice. Especializado em guerra eletrônica, este porta-aviões tem 332 metros de comprimento, 100 toneladas. Quem vem com ele? Bem, tudo isso.
Tudo isso que vemos é o grupo de combate do Bush. Tudo isso que vemos ali. Temos cruzadores lança-mísseis, contra-torpedeiro, lança-mísseis, da classe Arleigh Burke. Esses nós temos alguns. Navios de abastecimento, submarino de ataque, o USS Delaware. É o que está associado a este navio. O Delaware. O que mais temos? Eles fazem escolta de combate, apoio logístico, guerra submarina e a ala embarcada, o que o torna letal. Normalmente, o que estamos vendo nessas distribuições são de 3 a 4 contra-torpedeiros. Ainda não vimos cruzadores lançadores de mísseis da classe Ticonderoga. No teatro de operações, podem estar acompanhando o Bush. Com isso poderia dobrar a capacidade de mísseis para atacar. Tripulações: 300 no Ticonderoga, cerca de 300 na classe Arleigh Burke. Mais de 5.000 no porta-aviões. E uma defesa muito potente. Há 4 dias. Há 4 dias de chegar ao Mar de Omã. Que Donald Trump comece a dar instruções claras sobre o que quer fazer. Opções ele vai ter. Donald Trump vai ter opções de combate contra o Irã. Situação agora mesmo no espaço aéreo. Sexto não mudou. Agora mesmo, patrulhas aéreas. Sobre o Estreito de Hormuz. Patrulhas sobre a Arábia Saudita. Mais por aqui. Mais por Israel. Mais por Israel e Jordânia. Aviões C-17 que estão transportando suprimentos. Que depois caem e fazem boom. Muito material está chegando à região, assim como em Cuba. Bem, Cuba agora mesmo. Tem um K-60-30T, isso é um avião-tanque, abastecendo uma aeronave que o acompanha. E um stratotanker bem grande. Na luta agora mesmo contra o narcotráfico, no Pacífico e no Mar do Caribe, temos o BAT 86, de Guayaquil, que já saiu. Equador está patrulhando esta área. E nós vimos como está trabalhando neste momento. Também a Marinha nessa área. Por enquanto, em Cuba, tudo tranquilo. Não reparem no motivo desses aviões F-5 estarem aqui. Eles têm sua base aqui. É uma base de treinamento. É uma base de adestramento. A base naval. Keyways. Esta aqui estamos vendo aqui. Nos Caios. Eles fazem o papel de aviões agressores. E haverá outros aviões por aí que atuam como interceptadores. São exercícios que são feitos de forma diária, o que não é nenhum exercício. É este. É aquele balão que está ali. Aerostático. É um radar. Está colocado ali, estrategicamente, para cobrir toda a área de Havana. A área de Cuba está coberta. Com isso, poderíamos pensar e entender o que está acontecendo nesse momento. Também está sendo preparada uma operação militar em Cuba. Família. Muito obrigado por ter estado ao vivo conosco. Nos vemos mais tarde. Aqui no Estratégias Militares. Vamos descansar. Porque vem muita informação. Muitos detalhes. Obrigado. Vamos ver o que acontece. Até o próximo programa. Abraço.